Continuando do vídeo anterior, que eu comecei a falar sobre a experiência sobrenatural que eu tive antes de começar, antes de eu começar a pegar a palavra de Deus, a segunda experiência que eu tive foi que eu vi no céu dois seres de fogo. E esses seres de fogo estavam numa carruagem de fogo. E essa carruagem de fogo, um deles estava com uma trombeta de fogo. E um deles saía com a trombeta de fogo pelo nosso céu, né? E esse ser de fogo, quando eu olhei para baixo na terra, uma parte da terra estava pegando fogo. E nesse pegar o fogo, né, eu começava a pregar a palavra de Deus e começava a falar para as pessoas que elas precisavam se arrepender dos pecados dela para que elas pudessem ser salvas, né, porque era a primeira trombeta que estava sendo soada. Isso eu sonhei dia 6 de janeiro de 2025. No outro dia, no dia 7 de janeiro, aconteceu aquele incêndio terrível lá nos Estados Unidos, né, apenas começou lá, né, não tô falando que aquele lá já foi a trombeta, estou falando que apenas começou aquele incêndio terrível nos Estados Unidos. Depois dessa experiência, o Senhor me deu outra experiência. Qual foi a outra experiência? Que foi quando eu comecei a gravar o vídeo, que foi o primeiro vídeo que eu gravei contando essa experiência que eu tive, que o Senhor sentia dor no coração dele. Por quê? Porque as pessoas não estavam vivendo o desígnio que Deus tinha para elas. Porque as pessoas não estavam vivendo aquilo que Deus tinha para elas. Então Deus sentia dor no coração. Por quê? Porque as pessoas estavam sofrendo e não estavam vivendo aquilo que Deus tem para elas. Então o Senhor me deu coragem e força para começar a ensinar e começar a pregar a palavra de Deus para que as pessoas pudessem se arrepender e buscar a Deus, buscar o reino de Deus e a justiça dele acima de tudo nessa terra. É isso que nós precisamos. Essas três experiências que eu tive, que nesse vídeo eu contei as duas últimas, foram o ápice, né, para mim começar a anunciar a palavra de Deus e falar para vocês que o Senhor, ele deseja que nós coloquemos a fé exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo, que nós arrependemos dos nossos pecados, deixemos as práticas pecaminosas e começamos a buscar nele, buscar ele, para que nós possamos ser salvos dos nossos pecados, para que nós possamos ser transformados. E ele disse que nós precisamos deixar que o Espírito Santo dele nos santifique, porque se nós não deixarmos o Espírito Santo dele nos santificar, a palavra dele diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Então nós precisamos nos arrepender. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós começamos a buscar a Deus, nós começamos a ansiar por Deus, nós começamos a ansiar em conhecer a Deus e prosseguir conhecendo ele, porque esse conhecimento, essa busca por ele, irá nos santificar, porque o andar com Deus nos santifica, nos transforma, nos dá paz, nos dá alegria e faz com que nós tenhamos o verdadeiro sentido da vida. Qual sentido? Viver aquilo que Deus nos predestinou para viver, que é andar em santidade, andar com ele. E a santidade não é por força humana. Santidade, nós nos consagramos a Deus e ele nos santifica. Ou seja, nós buscamos ele e ele vai nos santificar. A presença dele nos santifica, o amor dele nos santifica, a justiça. Quando nós fixamos os olhos em Jesus Cristo, nós ficamos fascinados por ele. Quando nós ficamos fascinados por ele, nós começamos a ansiar por ele. E esse anseio gera em nós santidade, esse anseio gera em nós consagração, esse anseio gera em nós confiança nele, na pessoa dele. E a nossa fé vai sendo amadurecida para que nós possamos ser salvos e sermos transformados à imagem e semelhança do nosso Criador.